Oi, meu nome é Cristine Akemi e esse é meu podcast sobre tricô, costura e outras manualidades. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda. E se você já assistiu algum dos outros episódios, obrigada por estar aqui de novo. Esse vídeo faz parte do Nidalong da Blusa Mio. É um designer da brasileira Paula Pereira. Eu explico um pouco mais sobre isso no meu primeiro vídeo. E se você tiver interesse em participar do CAL, dá uma olhadinha lá. Bom, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, né? Pode ser que o CAL já tenha terminado, mas enfim. Se você estiver assistindo o vídeo quando ele saiu, quer dizer que o CAL ainda tá acontecendo, então é só você olhar aqui na descrição pra achar as informações. Mas, independente do CAL, eu acho que a conversa de hoje é interessante pra quem gosta de fazer peças de vestuário em tricô, ou acessórios também, mas eu acho que principalmente peças que a gente veste como suéteres, é importante a gente falar sobre a amostra. Por que, né, a amostra é importante? Quando eu comecei a tricotar, eu não ligava muito pra amostra, eu fazia as peças meio na louca, assim, pegava o fio, mais ou menos de acordo com o que a receita indicou, pegava a agulha do número que eles indicaram e fazia. Bom, e algumas vezes dava certo, algumas vezes não dava, mas eu achava que não valia a pena gastar tempo fazendo a amostra. E aí depois eu comecei a perceber que várias das peças que deram errado, o problema maior era o tamanho, não era uma questão de, eu tricotei uma parte errada, eu li a receita errada. Os maiores problemas que eu tinha, assim, em relação ao caimento das peças era por causa do tamanho que eu tava fazendo errado. Normalmente ficavam muito grandes ou muito pequenas. E foi aí que eu comecei a fazer a amostra. Eu vi uma vez um comentário no vídeo da Grocery Girls, né? São duas irmãs canadenses, a Tracy e a Jodie. E elas comentaram assim que, eu acho que foi a Tracy que falou que era 1 hora que ela gastava fazendo a amostra, assim. E o que é 1 hora perto de todo o tempo que a gente leva pra fazer um suéter, por exemplo. E não deixa de ser um tricotar, né? Não deixa de fazer parte do processo de você construir uma blusa. E às vezes eu tô muito empolgada, assim, eu pego o fio e já quero fazer a blusa logo, não quero ficar fazendo amostra e tem que lavar, tem que secar. Mas hoje em dia eu tento ver isso, assim, realmente como parte do processo, não, assim, como uma obrigação, mas uma coisa que me dá prazer, assim. Principalmente se for um fio novo ou uma cor, assim, que eu gosto muito. Esse primeiro contato, assim, que a gente tem com o fio, né, com o tecido que tá sendo formado, eu acho que é bem gostoso, assim. E eu acho que a questão da amostra começou a fazer mais sentido pra mim quando caiu a ficha que o que a gente cria com o tricô é um tecido. Parece uma coisa bem óbvia, mas eu não pensava desse jeito no começo, assim. Então, eu aprendi a costurar antes de aprender a tricotar. Então, quando a gente vai costurar, a gente pega o tecido e com o toque, né, a gente consegue saber, por exemplo, se ele é um tecido grosso, né, a gramatura dele, se ele é um tecido mais fino, um caimento que ele vai ter no corpo. E a gente consegue perceber a questão da trama, se é uma trama mais aberta, mais fechada, né, se vai precisar de forro, se não vai. Quando a gente vai costurar, a gente já tem o tecido pronto, e o que a gente vai fazer é transformar esse tecido numa peça. Agora, quando a gente tá tricotando, a gente tá criando esse tecido ao mesmo tempo que a gente tá fazendo a modelagem da peça. Então, é um pouco mais difícil você ter essa noção do resultado final. E a amostra, ela permite que a gente tenha uma ideia do que vai acontecer, né? Então, às vezes você faz uma amostra e a amostra fica, por exemplo, muito aberta. Então, você sabe que você não quer esse resultado para sua peça, né? Você não quer que ela fique aberta, você quer que ela fique mais fechadinha. Então, ou você vai usar um fio mais grosso, ou você vai diminuir o tamanho da agulha, ou o contrário. Pode ser que a trama ficou muito apertada, ficou um tecido muito denso, e você quer que ele fique mais leve, tenha um caimento mais leve. E aí, então, você vai aumentar a agulha ou pegar um fio mais fino, ou que tem um caimento um pouco diferente, enfim, uma outra fibra. Eu acho que a amostra, ela dá essas indicações pra gente do que vai acontecer na peça. Então, ou, por exemplo, se a gente vai fazer uma peça que tem textura, tem, tipo, tranças, ou se tem renda, tem alguma coisa assim, é uma maneira também de você treinar um pouco isso, pra não ter que ficar desmanchando nessa peça mesmo, né? Porque quanto mais você mexe no fio, desmancha assim, mais chance tem do fio estragar, né? Não fica com a mesma textura inicial. Eu acho que é bem legal isso de fazer a amostra pra gente ter esse gostinho, assim, do que vai ser tricotar a peça por inteiro. Às vezes eu não faço amostra, né? Tipo, por exemplo, você vai fazer uma meia. Entre o tempo de fazer a amostra e fazer a meia em si, é melhor fazer a meia e se não estiver dando certo eu desmancho e começo de novo, porque não faz muito sentido, assim, você fazer uma amostra pra
pra uma peça que vai ter poucos pontos no final das contas, né? Agora pro suéter, pra uma blusa, eu acho que já faz muita diferença porque são muitos pontos que você vai montar, né? E tricotar de uma vez só. Eu também não faço amostra pra gorro, pra acessórios em geral eu não faço amostra, mas aí sempre corre o risco, né? De ficar um pouco maior ou menor do que a gente queria, mas enfim. Então é isso, eu acho que a amostra não é assim uma coisa que você precisa fazer, lógico, você faz se você quiser, mas se você não fizer, tem grande risco de dar errado no sentido da peça ficar muito grande ou muito pequena e também o próprio trabalho que você tá fazendo em si. Às vezes o fio que a gente tá usando não é muito adequado ou ele fica com um caimento que não é o que a gente queria, enfim. A gente corre o risco de ter uma peça que não é bem o que a gente estava imaginando inicialmente. Mas aí depende muito de cada um, né? O que você tá mais preocupada, se é o processo em si ou se é o resultado. Então, às vezes você prefere já curtir o processo, já começar a embarcar de cara na aventura de tecer uma peça sem amostra. Mas tudo bem se não der certo no final, né? Então, aí depende do que você quer. E às vezes, mesmo fazendo a amostra, pode ser que dê errado, porque tem essa, né? Se você não faz uma amostra de todos os pontos que estão sendo usados na receita, ou às vezes você não tem muita noção do caimento do fio, né? Sua primeira vez trabalhando com esse fio, pode ser que o resultado seja um pouco diferente também do que a amostra indicava no começo. Eu vou mostrar um exemplo aqui, que é essa blusa. Acho que dá pra ver assim. Essa blusa chama, eu não sei falar o nome, Catleia, não sei. É um design da Paula Pereira também e foi publicado na revista Interwave, não sei que número, eu vou colocar aqui embaixo. Ela é desenhada para ser feita com fio sport e o original foi feito com fio 100% lã, superwash, se eu não me engano. E eu usei um fio que não tem nada a ver. Ele é um pouquinho mais grosso do que sport, ele é de Kei, mas também não é super grosso, sabe? Eu acho que a espessura do fio não foi muito problema, mas a textura dele é muito diferente. Esse fio é o Geshi da Noro, em japonês ele se chama Nebuta. Eu não sei porque ele tem nomes diferentes quando é vendido fora do Japão e dentro do Japão, mas é o mesmo fio. Ele é um fio, tem uma composição totalmente diferente da indicada na receita. Ele é... Deixa eu pegar aqui minha cola. Ele é 35% viscose, 35% algodão, 20% seda e 10% lã. Então, ele é muito mais rígido, ele tem muito menos elasticidade do que um fio 100% lã, que era o indicado. E aí, quando eu fiz aqui o color work, ele ficou totalmente apertado. Mesmo eu tendo refeito, né, eu desmanchei a primeira vez que eu fiz e refiz com uma agulha maior, tentei deixar o mais solto que eu consegui, mas esse fio eu acho que não dá pra fazer esse tipo de trabalho. Porque ele fica muito apertado aqui. Ou eu que não consegui controlar direito a tensão, mas de qualquer maneira eu acho que o fio ele atrapalhou bastante nesse sentido. E esse fato de ter ficado apertado aqui na gola fez com que ficassem essas pregas, não sei, ficam esses dobras aqui no corpo. Nas costas é pior ainda. E eu fiz a amostra e não fiz essa amostra do color work, eu fiz a amostra só do ponto jersey, né? Pra ter uma ideia do tamanho mesmo. E mesmo assim eu errei o tamanho. Eu não sei se eu contei errado os pontos na hora que eu fiz a amostra ou se eu contei certo, mas eu pensei, deu uma diferença de um ponto, então tudo bem. Quando eu terminei o corpo da blusa, experimentei e vi que ela ficou muito grande, eu peguei a amostra que eu tinha feito e eu vi que a amostra tinha um ponto a menos do que a amostra indicada na receita. E aí eu não lembro agora exatamente o que aconteceu, mas então, eu fiz a amostra e a amostra não estava batendo com o que era indicado na receita, então eu teria que ter chegado no número de pontos indicado pela amostra ou teria que ter feito um tamanho menor, porque esse aqui ficou muito grande pra mim, ele sobra muito, principalmente nas costas. E aí junta com essa questão aqui do color work apertado, que é um mosaic knitting, eu acho que fala, que é quando tem os slip stitches, enfim, não é o color work de jacquard. Aí junta com essa questão do color work aqui, não dá pra usar a blusa assim, eu não me sinto à vontade usando ela, eu tentei experimentar ela algumas vezes pra ver se eu desmanchava ou não, mas eu vou acabar desmanchando porque eu não vou conseguir usar ela do jeito que ela tá agora.
Ela me veste, lógico, mas eu não me sinto bem usando ela. Bom, se eu tivesse um pouco mais de experiência, talvez quando eu fiz a amostra eu teria percebido que esse fio não ia dar pra fazer esse trabalho aqui, mas eu não sabia, eu achei que ia dar certo, então eu usei o fio e fiquei aqui com uma blusa que não é bem o que eu queria no começo. Às vezes também acontece de fazer a amostra e depois ao longo do trabalho a gente vai mudando a tensão, então pode ser que no começo você tinha uma tensão que batia com a da receita, mas depois ficou mais apertado ou mais largo, então a peça vai ter uma variação de tamanho nisso daí. Podem acontecer vários problemas durante a execução da peça, eu acho que como qualquer craft, qualquer trabalho manual, podem ter algumas variações dentro do processo, mas eu acho que quando a gente faz a amostra, a gente diminui bastante a chance disso acontecer. E agora pra mim, eu fiz a amostra aqui no fio que eu tô usando, que é esse aqui. É o X da Fazenda, um merino sock 4 ply, na cor Casa da Vivi, esse rosa maravilhoso. Eu fiz uma amostra bem grandinha até, eu ultimamente tenho tentado fazer umas amostras maiores, justamente para evitar problemas, né? Quanto maior a amostra, mais você tricotou, então maior a chance de ser mais parecido com o resultado final, né, da peça. Porque se a gente tricota uma amostra muito pequenininha, às vezes a nossa tensão não bate exatamente com a nossa tensão real, né? Quando a gente tricota uma peça com todos os pontos montados. Então eu tenho tentado fazer umas amostras um pouquinho maiores do que eu fazia inicialmente. Quando eu comecei eu fazia umas amostras bem pequenininhas, né? Porque quero terminar logo. Mas enfim, isso também é totalmente pessoal, né? Você faz do jeito que você quiser. E eu queria mostrar essa amostra principalmente porque eu não vejo muitas pessoas mostrando esse tipo de amostra que é uma amostra circular. Então atrás eu tenho todos os fios soltos, não soltos, né? Estão presos aqui, mas sem tecer. E aqui na frente é o meu trabalho em ponto meia, em ponto jersey, sei lá. E eu faço desse jeito porque a minha tensão é muito diferente quando eu faço o ponto meia, né, o knit, do que quando eu faço o purl, o ponto tricô. Se eu fizesse uma amostra que ela é tricotada em tricô plano, né, então uma carreira de meia e uma carreira de ponto tricô alternadas, não ia corresponder à minha tensão real de uma peça que é tricotada circular. No caso da Mio, a parte que mais aparece é a parte de ponto tricô, né, ela é o reverse stockinette. Não sei como fala em português, seria tipo ponto jersey ao contrário. Então a peça final vai ficar com esse ponto aparecendo maior, mas a gente pode tricotar a peça pelo avesso, né, tricotando só o ponto meia. E depois, no final, a gente desvira para ter o resultado do ponto tricô. Então, pra eu não ter que tricotar um tubo, né, muito grande pra fazer o tricô circular, porque se eu fizesse um tricô, um tubo muito estreito aqui, com esse número de pontos, faz de conta, né, ia ficar um tubo bem estreitinho e daí eu ia ter que usar o Magic Loop, então isso também altera a tensão, né? Não ia corresponder também à minha tensão real de quando eu estivesse tricotando a blusa. Então, para evitar essa diferença na tensão da amostra e na tensão da peça final, eu gosto de usar esse método, que é o de tricô circular. Eu vi no blog da Isolda, tem vários outros tutoriais na internet, mas eu sempre sigo esse do blog da Isolda, que foi o primeiro que eu achei e que eu entendi bem. Em vez de tricotar aqui um tubo bem largo, a gente tricota metade e aí quando chega aqui no final, a gente só estende o fio até o outro lado e continua tricotando circular. Então ficam esses montes de fios soltos aqui atrás e você pode cortar eles aqui no meio, se quiser, pra deixar a amostra plana, né? O jeito que você tricotou ela é circular, mas você pode deixar ela esticadinha assim pra ficar mais fácil de medir, né, de fazer a contagem de pontos. Eu não gosto de cortar porque eu sempre tenho medo de faltar fio no final, então eu gosto de deixar minha amostra assim, porque se eu precisar eu posso desmanchar ela e usar o fio na minha peça, né, então eu prefiro deixar assim. Mas se eu cortasse aqui atrás ia ser muito mais fácil pra contar isso com certeza, e também na hora de blocar, né.
E outra questão é sobre lavar a amostra ou não, se precisa ou não. Isso vai depender do fio que você está usando, lógico. Se o fio é um fio que cresce quando lava, então você tem que lavar a amostra antes de você fazer a contagem de pontos, senão não vai fazer sentido. Você vai ter X número de pontos antes de lavar, e depois que você lavar e blocar a peça, né, deixar ela secar bem esticadinha, ela vai ter um número de pontos diferentes. Pode ser que não, pode ser que seja igual, mas normalmente acaba tendo uma diferença ou outra, seja na vertical ou seja na horizontal. Agora tem fios que não crescem, principalmente fios de acrílico, né? Fio sintético não cresce, ele é sempre igual, então não vai fazer diferença se você lavar ou não. Eu gosto sempre de lavar a amostra porque é como a peça vai ficar depois que a gente usar, né? Você sempre vai ter que lavar uma peça de roupa, né? De vestuário. Uma hora ou outra. Mesmo que não seja logo depois que você terminou de tricotar, depois que você vestir ela algumas vezes, você vai ter que acabar lavando, e aí pode ser que a peça espiche ou, enfim, o material em si se comporte de uma maneira diferente do que era antes de lavar. Já organizar a amostra, no final das contas, eu coloco uma etiquetinha com as informações, então, do fio, da cor, né, da agulha que eu usei. A agulha é muito importante, às vezes a gente esquece de colocar qual agulha usou e aí fica uma amostra sem sentido, porque não adianta saber qual é o fio e quantos pontos tem se você não sabe qual é a agulha, né. E aí aqui, como não coube aqui na parte da frente, eu coloquei atrás qual é o tamanho da amostra no final das contas. Tem um vídeo da Priscila, da Pris Lopes, que ela fala muito sobre a amostra, ela levanta vários pontos importantes, então aqui não vou ficar repetindo assim, o que você precisa levar em consideração quando você vai fazer uma amostra. Eu só queria falar sobre alguns outros aspectos que eu acho importantes, mas que eu não vejo muito serem falados por aí, então eu achei que valia a pena mencionar. Eu gravei o processo de fazer essa amostra aqui e eu vou colocar aqui alguns trechos para vocês terem uma ideia de como é.
Espero que tenha dado para entender como é que faz uma amostra circular. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, pode deixar aqui embaixo, que eu sempre leio. Ou se quiserem me mandar pelo Instagram também, pode me mandar uma DM. O meu arroba é criskemi. Por hoje é isso. Obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Espero vocês pra tricotar Mio junto com a gente. E podem ir postando o processo no Instagram usando a hashtag Miocal. Até o próximo vídeo. Um beijo.